Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Zopocast, que é o podcast da Advocacia Zopolato. Hoje estou aqui com a doutora Roseli e com a doutora Dinamar e vamos abordar um tema que diz respeito a muitos trabalhadores aí do Brasil, que é sobre rescisão do contrato de trabalho. Quando o empregado é mandado embora, quando o empregado pede para sair, quando fazem um acordo e também a demissão por justa causa. É sobre isso que iremos falar hoje, então convido a doutora Dinamar para começar a explicar um pouquinho sobre o tema. Olá pessoal, então, como a doutora já disse, nós falaremos sobre 4 tipos de rescisão do contrato de trabalho, mas existem muitas outras, só que como são diversas, tem também quando o empregado falece, tem aquele término de contrato a prazo, então tem muitas formas de encerrar um contrato de trabalho, mas hoje nós falaremos sobre 4 modalidades que são as mais comuns, as que acontecem com mais frequência. Acho que podemos começar falando primeiro sobre qual é mais comum, qual acontece na maioria dos casos e quais os direitos desse trabalhador. Então, falar que é a mais comum é um pouco comprometedor, porque o empregado ele pode ter o interesse em encerrar a relação de emprego, assim como o empregador também. Então, eu diria que são 2 que são as mais típicas, assim, que é a dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador e o pedido de demissão, que é o término do contrato de trabalho por iniciativa do empregado. Eu queria saber então, doutora Roseli, quais são os direitos do trabalhador quando o empregador o demite? A gente sabe que tem uma diferença aí nas verbas, no que ele vai receber, como funciona? Os direitos do empregado ao ser dispensado, quais são? Ele tem direito a receber o aviso prévio. Esse aviso prévio ele pode ser de forma indenizada ou de forma trabalhada. Tá? Normalmente, eu acho que não é tão comum as empresas pedirem para ser cumprido de forma trabalhada. A gente não vê tanto aqui. A maioria dos casos aqui que nós acompanhamos, eu percebo que as empresas indenizam o aviso prévio. Mas o que a pessoa tem direito ao ser demitida? É o aviso prévio, 13º salário, proporcional aos meses que foram trabalhados, férias, se houver vencidas, as férias vencidas com 1/3 e também as férias proporcionais aos meses trabalhados. Horas extras, né, como vai ser o encerramento do contrato de trabalho, então a empresa já tem que fazer a quitação de tudo que houver pendente. Então, se tem horas extras, tem que receber as horas extras. Algumas empresas têm participação no lucro, né? Nos lucros também deve ser pago na rescisão. Para aqueles empregados também que recebe salário família, então todos aqueles rendimentos que ele já recebe corriqueiramente, acrescidos aí seria das férias indenizadas, Sim. Do 13º também, que ele vai receber antecipado, né? Em razão do término do contrato de trabalho. E o aviso prévio mais os dias trabalhados. Mais os dias trabalhados. Então, ele vai receber todos os direitos. Tem alguns clientes, às vezes, que o que a gente percebe? Quando a pessoa trabalha muito tempo na empresa, ela acha que ela tem direito ainda a uma indenização. Aquilo da pessoa achar, né? Porque eu trabalhei tantos anos, eu tenho direito, eu quero saber quanto é o meu tempo de serviço, né? Mas, infelizmente, esse tempo de serviço, as pessoas às vezes acham que ainda é algum tipo de indenização que ela vai ter direito, além das verbas rescisórias. E infelizmente algumas pessoas saem bem decepcionadas, mas é apenas isso. E o que mais? Isso vai vir constando no seu termo de rescisão de contrato de trabalho. Além disso, a empresa ainda vai entregar algumas guias, onde o trabalhador vai fazer o levantamento do saldo do fundo de garantia, juntamente com uma multa rescisória, que é uma multa de 40% sobre o saldo, e também vai ter direito ao seguro-desemprego, esse trabalhador, né? Que aí as parcelas do seguro-desemprego vão depender da quantidade de meses, né, que a pessoa está trabalhando. Para saber quantas vão ser, são no máximo 5? Isso. No máximo 5 parcelas. Mas esses são os direitos para o trabalhador que é demitido, né? Entendi. Então, quando o trabalhador é demitido, ele tem direito a tudo isso. Exatamente todas as verbas que existem. Mas e quando acontece o contrário? Quando ele pede demissão? Muda alguma coisa? Ele recebe muito menos? Como é que é? Muda algumas coisas. A lei entende que quando o empregado ele pede demissão, então ele não precisa mais trabalhar, ou ele tem algo que para ele seria melhor em vista. Então, mas o empregador, ele tem direito a ter um empregado para aquelas demandas da empresa, foi para esse motivo que ele contratou. Então, da mesma forma que o empregador
tem que pagar um aviso prévio para o empregado, esse empregado que pede demissão, ele tem que trabalhar o aviso prévio ou então indenizar a empresa, caso a empresa deseje descontar esse aviso das suas verbas rescisórias e caso esse empregado não possa trabalhar esse período. Entendi, essa questão do aviso, ela é bem interessante, assim, porque o empregado que pede demissão, ele já não quer mais estar ali, né? Ele ainda precisa trabalhar isso do aviso, acaba sendo um pouco ruim para o empregador, às vezes, né? Ai, sem dúvida, porque com certeza, na maioria das vezes, o empregado já não vai mais render. Se ele pediu demissão é porque ele nem quer mais estar naquele ambiente. Mas a lei, nesse lado, ela protege também o empregador, então ele tem direito a exigir que esse empregado permaneça ali pelo período de 30 dias. É um direito do empregado também trabalhar esses 30 dias para ele não ter esse valor descontado das suas verbas rescisórias. Porque às vezes a empresa também pode achar, não, eu não quero que você permaneça na minha empresa, pode ir embora e ainda desconta o aviso dele. Não, isso não pode acontecer. Ele tem o direito de dar o aviso para a empresa. Eu já tive essa experiência de emprego em que eu pedi a demissão e eu cumpri o aviso prévio. E olha que eu me dediquei bastante, que eu treinei outra pessoa no meu lugar. Olha só! Então, assim, que você faz. muitos empregados têm justamente essa consciência. Não, eu estou saindo daqui para uma outra situação, ou porque, por várias questões. Quando eu me mudei também de Belo Horizonte para São Paulo, eu cumpri o aviso, mas eu já tinha uma expectativa de período. Então, eu sei que dia tal eu vou embora, então eu já vou avisar para a empresa 30 dias antes de que eu não estarei mais aqui. A empresa consegue se programar, o setor consegue contratar outra pessoa, você consegue passar o serviço para outra pessoa. Então, daí a importância também do empregador, que às vezes as pessoas acham que só o empregado tem direitos, né? Mas não, o empregador também tem os seus direitos e é muito importante que eles sejam respeitados, que eles sejam falados também. Também, exatamente. E eu acho que também essa questão do próprio empregado, né? De ter essa preocupação. Eu arrumei um outro trabalho, vou avisar a empresa, porque eu possa treinar alguém de repente para minha função. E eu acho que o ambiente de trabalho, né? Que vai ditar como é que vai ser isso. Como é que vai ser essa rescisão do contrato, né? Se é um ambiente de trabalho onde seus direitos são respeitados, né? Um ambiente bacana, né? De se trabalhar, né? Que todos se respeitam, que a empresa cumpre aí com os seus deveres, as suas obrigações. Eu acho que a possibilidade do funcionário, como se diz, não é nem dar trabalho, né? Mas do funcionário fazer a parte dele, né? Eu acho que é maior, de não ter essa grande incidência de tanto problema, de repente... Porque para a empresa também é complicado, você está lá com o funcionário, né, fazendo aquela função. E do dia para noite... Tô indo embora. Então, é difícil, não é fácil. Exatamente. Também, né? E aí desculpa. E aí esse empregado que ele pede demissão, ele tem direito de cumprir esse período de aviso, ou caso ele não cumpra, a empresa tem o direito de descontar dele. Mas ele recebe também os dias trabalhados, ele recebe 13º proporcional, férias proporcionais, férias vencidas, ele recebe todos os direitos praticamente do empregado que foi dispensado. A diferença maior fica aí no período de aviso prévio. E tem também aquela questão dos 3 dias, né, do aviso prévio proporcional. Para o empregado que pede demissão, independentemente do período que ele tenha atuado na empresa, ele vai cumprir, se ele for cumprir, 30 dias de aviso. E descontar também, se for o caso, somente 30 dias. E não proporcional ao tempo trabalhado, como ocorre no caso do empregado que é dispensado pela empresa. Entendi, sim. E também acho que é importante, né, destacar que aí quem pede demissão não vai sacar. Exatamente. O fundo de garantia. É verdade. O empregado que pede demissão, ele não tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Ele não tem direito a sacar o FGTS que foi depositado durante o seu período de vínculo. E ele também não tem direito a seguro-desemprego, porque pressupõe que se o empregado pediu demissão, ele não precisa daquele emprego. Então ele não tem direito a nada disso. O FGTS tem outras oportunidades dele sacar e tal, que a gente não vai abordar aqui agora, mas poderemos falar mais pra frente no podcast. Então, para o empregado que pede demissão, acho que seriam esses direitos, né? Sim, não, acho que não. Aí também, horas extras, se ele tiver todos os direitos. A diferença maior reside mesmo no aviso prévio. O aviso prévio, que poderá o ser FGTS que vai sacar. O FGTS que ele não vai sacar e que também não haverá multa rescisória. E o seguro-desemprego que não vai receber. E aí, abordando essa questão da relação do empregado com o empregador, tem também os acordos, né? Como é que funcionam os acordos para sair da empresa? Anteriormente,
a gente costumava falar que existiam uns acordos extras. Meio por baixo dos panos. Por baixo dos panos. Depois foi normatizado isso aí, né? E hoje em dia é previsto na CLT a forma de rescisão do contrato de trabalho por transação, né? Por acordo. Como que vai ocorrer essa transação? Primeiro que a empresa tem que concordar. Então não basta o funcionário eu quero sair, você é obrigado a fazer um acordo comigo. Não. A empresa aí já não é acordo. Não é acordo. Se as partes não querem, exatamente. Então, a empresa precisa estar de acordo em fazer essa rescisão do contrato. Por quê? Porque ela vai ter algumas obrigações, né, para pagar. Por exemplo, o aviso prévio, ele é reduzido a 15 dias, né? Ela tem direito a indenizar os 15 dias, a empresa. Vai receber férias, 13º também, normalmente. Porém, a multa rescisória, ela é de 20% e não de 40% quando o empregado é demitido. Então, a multa rescisória é de 20% sobre o saldo do FGTS. E esse trabalhador, ele vai sacar do FGTS apenas 80% desse saldo, tá? E um detalhe bem importante que todo mundo acha, que fazendo acordo, eu terei direito a receber seguro-desemprego. Não tem. Não tem. A pessoa não vai ter direito a receber seguro-desemprego, tá? Então, as verbas basicamente são 13º salário, férias, saldo salarial, aviso prévio, né, de 15 dias, multa rescisória de 20%, sacar 80% do fundo de garantia e não tem seguro-desemprego, que eu acho que é uma das dúvidas mais recorrentes que temos aqui. Vou fazer acordo, quero receber seguro. Não, calma, não vai receber seguro. Porque alguns trabalhadores acham que fazendo o acordo vão receber o seguro para que daí possam procurar outro trabalho, mas não vai receber. Então é importante ficar atento aos direitos para saber exatamente se planejar o que vai fazer. Se vai pedir demissão, se vai fazer acordo, já ficar ciente de que não vai ter, né, esse valor aí de seguro-desemprego para poder procurar com calma depois outro trabalho. Entendi. Então o acordo é bem no meio termo ali, entre ser mandado embora e pedir demissão. Legal, é o melhor dos dois mundos. E aí, na nossa última hipótese que a gente vai trazer aqui hoje, tem a demissão por justa causa. Quando ela ocorre, né? Então, a justa causa, ela constitui uma exceção na relação de emprego. É quando o empregado comete um ato gravíssimo e que torna impossível dar continuidade àquela relação de emprego. Todos os motivos aí que dão ensejo a esse tipo de dispensa estão no artigo 482 da CLT. Tem mais de 13 ali expressos. E todos esses motivos que estão expressos, eles podem se traduzir em algumas atitudes. Por exemplo, ato de improbidade, desídia do empregado, tem um que é insubordinação, o empregado ele não cumpre mais com as suas obrigações de trabalho, ele infringe regras da empresa que estão ali expressas, que ele tem conhecimento de que não podem ser infringidas. Tem várias situações que a gente pode gravar de repente um podcast só sobre dispensa por justa causa, porque é amplo. E porque o empregador deve ter muita cautela também para aplicar a justa causa. Não é simplesmente faltou o trabalho, não me avisou. Justa causa, não é assim que funciona. Então, trata-se de uma exceção e a gente nem vai discorrer muito a respeito, porque todo empregador que deseja dispensar o seu empregado por justa causa, ele deve consultar um advogado. Porque ele corre o risco de, numa ação judicial, numa ação trabalhista, ele ter que reverter tudo isso, pagar todas as verbas como se ele tivesse mandado o empregado embora. E ainda, então, às vezes, até a indenização por dano moral. Exatamente. Né? E acontece muito a reversão por justa causa. Porque, às vezes, o empregador age na emoção, leva para o lado pessoal algumas coisas e acaba dispensando por justa causa e mete os pés pelas mãos, depois tem que pagar indenização por dano moral, tem que pagar todas as verbas rescisórias e aí acaba ficando pior. Mas as verbas para o empregado que é dispensado por justa causa são aos dias trabalhados, que seria o saldo de salário, e as férias vencidas com o 1/3. Ele não tem direito a 13º, não tem direito às férias proporcionais. Ele terá direito a eventuais horas extras que ele tenha realizado, salário de família se houver, mas é só isso. E ele não tem direito à multa rescisória, ele não pode sacar o FGTS, absolutamente terá direito a seguro-desemprego também. Então não é uma boa ideia ser dispensado por justa causa. É uma forma muito radical, né? É realmente um caso extremo dentro
dentro da relação de É uma emprego. exceção, né? Então as empresas têm que tomar cuidado para fazer esse tipo de demissão, tem que sempre consultar mesmo o departamento jurídico antes, Uhum. né? Sim. E o trabalhador, a gente vai gravar um próximo podcast a respeito disso, para que o trabalhador também tenha ciência do Quais que dados, não né? pode ser feito para não correr esse risco. É, Né? essa questão da justa causa é muito legal, gera uma polêmicazinha também, tem muitas hipóteses de discussão de atos que o empregado pode cometer, então já fica aí um tema para o nosso próximo podcast. E tem também o entendimento, né? Porque alguns cada juiz entende de uma forma. Às vezes uma Exatamente. falta é compreendida pelo juiz de uma forma e por outro é completamente diferente. Nossa, que é mais um obstáculo aí do judiciário, Exatamente. e a gente tentar saber o que vai acontecer. Então esse foi o episódio de hoje, eu espero que a gente tenha transmitido essa informação com muita clareza para vocês, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários aí das nossas fotos do Instagram, que já são temas novos pra gente gravar podcast, a gente vai estar lendo, tá? Muito obrigada a todos. Se você gostou desse vídeo, curte, salva, compartilha com algum amigo e pode deixar um comentário aqui no nosso canal do YouTube também, se você estiver vendo por ele.